Programa Santa Fé, um oferecimento Paróquia Santa Rita, construindo a comunidade dos sonhos. Olá, boa tarde, estamos começando mais um programa Santa Fé para levar até a sua família a bênção de Deus. Não é isso, Gesane? Com certeza. Boa tarde, Padre Camilo. Boa tarde a você que nos recebe na sua casa. É sempre um prazer chegar até aí, podendo ser instrumento da Palavra de Deus, levar a visita de Santa Rita para abençoar o seu lar e a sua família. E hoje, primeiro programa de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia, né, Padre Camilo? Dedicado à Bíblia, dedicado à Palavra de Deus. É o mês que você de casa, que não tem o hábito de ler a Bíblia, põe o hábito neste mês. Eu estava lendo, né? Bíblia seria o resultado da comunicação de Deus com o seu povo. E aí, fazendo uma análise, falei, gente, a Bíblia então seria realmente uma contundente ferramenta, talvez a mais contundente ferramenta de comunicação de todos os tempos. Por isso a Bíblia é o livro mais traduzido de toda a história do mundo, né? do livro, toda a história. Nenhum livro é mais lido e traduzido no mundo como a Bíblia. A Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer biblioteca, conjunto de livros. Então ela está dividida em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a coisa bonita vem agora. O Antigo Testamento é mais hebraico, é judaico, e o Novo Testamento é católico. Os protestantes dançaram nessa, porque eles, na verdade, usam a Bíblia, que é nossa, eles não têm Bíblia. E, Padre Camilo, qual seria o objetivo da Igreja Católica ao separar um mês para que a gente volte a atenção às nossas reflexões para a Palavra de Deus, especificamente para a Bíblia? Porque devido à Reforma Protestante, Lutero usou a Bíblia como um instrumento, causou um certo espanto na Igreja Católica. E isso criou um certo mal-estar entre o povo católico e a Bíblia. A Bíblia se tornou um livro perigoso, porque o cisma do protestantismo foi muito traumático para a Igreja Católica. Pela primeira vez o cristianismo, ou segunda vez o cristianismo, mas no Ocidente, a primeira vez o cristianismo se divide povos e teve guerras. A gente fala muito da Inquisição, mas os protestantes também fizeram guerras, coisas traumáticas. Por exemplo, na Inglaterra, o demônio era representado ou por um jesuíta, ou por um franciscano, ou por um salesiano. Então, era um padre, era o símbolo do demônio. Agora você imagina, as crianças na Inglaterra aprendiam na escola e aprendiam no teatro, diria mais no teatro, que o demônio é o padre. Então todas as vezes que as crianças olhassem um padre, que naquele tempo usava batina, era o próprio demônio. É nesse momento que você vê como que Shakespeare é interessante, porque ele é católico, está sepultado numa igrejinha católica. Até eu já falei isso aqui uma vez, o Rock 7 tem uma canção que eles passam uma igrejinha, e aquela igrejinha parece que é onde Shakespeare está sepultado. O Shakespeare conseguiu fazer teatro, mesmo estando dentro de uma Inglaterra anticatólica. Se hoje você vê a Diana encontrou com o Papa João Paulo II, o Papa visitou a Inglaterra e foi muito bem recebido, mas nos anos 1500, 1600, a coisa era muito tensa. Isso criou um trauma, porque não é só a Inglaterra, a Alemanha, quer dizer, aqueles outros países europeus. Eu não sabia desse detalhe de Shakespeare, achei interessante. O Shakespeare e naquela época, então, ele realmente foi remar. Corajoso, né? Foi corajoso, porque ele conseguia não ter a perseguição dos protestantes, né, da Inglaterra. Então, teve guerras, teve assassinatos, coisa bárbara, que seria o caso até de um dia a gente falar aqui. E, Padre Camilo, quando nós falamos, né, mês da Bíblia... Isso, aí só para eu completar, eu dei uma volta, né? Só para o povo entender, porque eu acho importante, esse programa é cultura. Claro. E aí, no Brasil... falando aí de Rock 7, isso, é uma coisa de doido. Então,
a igreja aí criou aquela certa animosidade com a Bíblia. E a igreja no Brasil, católica no Brasil, falou assim, não, vamos estipular um mês de setembro para fazer com que o católico passe a ter a Bíblia. Então, as comunidades eclesiais de base, todo mês de setembro, meditam um livro. Depois veio a renovação carismática católica, que também colocou a Bíblia na mão das pessoas. Mas olha, pasmem vocês, e pode ser que você que esteja nos assistindo agora seja um desses. Muitos católicos não sabem olhar a Bíblia. Por isso que nós perdemos muitos fiéis. Porque, veja, quando você não conhece a Bíblia, o que acontece? Qualquer um te enrola. Eu posso até demonstrar para você aqui. Você ia falar? Não, eu ia falar qual seria a relação aí, porque você digita lá no Google, mês da Bíblia, que não sei o que, logo vem São Jerônimo. Qual seria a relação de São Jerônimo com a Bíblia? Porque São Jerônimo era um padre do temperamento muito forte, mas muito inteligente. Aí o Papa Dámaso pediu que São Jerônimo, porque a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. E teve um período que a língua mais falada no mundo era o latim. E São Jerônimo, então, dedicou seus dias traduzindo a Bíblia para o latim, chamada Vulgata. Vulgata é a língua vulgar. Língua vulgar não no sentido ruim da palavra, mas é a língua que a gente fala, né? Você imagina que o brasileiro fala você, nós. Isso é uma língua vulgar. Coloquial, né? Vulgar, vulgata. E o próprio Lutero, que era padre, ele traduziu do latim para o alemão. Eu achei que eu tivesse pego essa informação aqui, mas não, já que o senhor falou, a Vulgata, né, mais antiga, que eles chamam até de, se não em latim, Bíblios Vulgato, não sei. Eu só sei que o original em latim mais antigo do mundo está numa universidade na Alemanha. Na Alemanha, é possível, porque a Alemanha Agora, eu conheci na Basílica de São Paulo, fora dos muros, uma Bíblia antiquíssima, manuscrita, copiada, muito antiga. Esse dado a mim foge. Imagino, mas é possível sim. A grossura que devia ser uma coisa isso, assim. Né? É muito bonito. Maravilha. Porque, na verdade, foram os monges copistas. A Alemanha, a Itália, a França tiveram muitos mosteiros. E se você vê o nome da Rosa, por exemplo, era ali que eles copiavam a Bíblia. Não tinha o livro. Foi na época de Lutero, né, com Gutenberg, que surge a prensa. Então, a imprensa, e enfim, aí que começaram a editar esses livros. Maravilha. E já que a gente está falando em Bíblia, então, fica com ela aí, que eu vou aqui, peguei algumas curiosidades sobre a Bíblia, e aí eu vou falando e a gente vai procurando, pode ser? Vamos tentar. Então, olha lá. A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1.600 anos. Às vezes as pessoas acham que foi uma coisa rápida, não foi. A Bíblia toda, o período aí, abrange 1.600 anos, ou seja, bastante tempo, né, Padre Camilo? Aí é aqui que nós vamos dar um tapa de luva nos protestantes. Os protestantes, por eles não terem Bíblia, aí eles acabam que eles ficam tentando se justificar. E aí justifica errado. Por exemplo, eles dizem assim, se não estiver na Bíblia, não conta. Só a Bíblia é o livro da revelação. A Bíblia que revela o rosto de Deus para nós. A Igreja Católica diz, não, a tradição também. Ele fala, não só a Bíblia, mas só que a Bíblia, antes de ser escrita, ela era tradição. Era contada, era cantada, era explicada. E eu quero que você, protestante, inclusive você, pastor evangélico, que me assiste nesse momento, ou nos assiste, meu filho, às vezes você aprendeu errado. A Bíblia, antes de ser escrita, ela foi contada. Então, antes de ser Bíblia, ela era tradição, fato da vida do povo. E nesse período de 1000 e tantos anos, foi que a Bíblia foi se organizando, foi sendo escrita. Muita parte dela, em linguagem poética. Então, a Bíblia não tem um gênero literário só, são vários gêneros. Até porque ela tem cerca de 40 autores das mais variadas profissões, de humildes agricultores, pescadores e até renomados reis, né? Renomados reis, como Salomão e Davi. O Novo Testamento, como o Padre Camilo falou, foi escrito em grego.
Martinho Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua do povo alemão. Foi. Na biblioteca, eu falei que não estava, eu peguei, ó. Na biblioteca Universidade de Göttingen, não sei se é assim que fala, na Alemanha, existe a Bíblia que foi escrita 470 folhas de palmeira. Olha só que interessante. Mas os primeiros foram escritos em papiros, foi escrito com pele de carneiros, a Bíblia também foi escrita em cerâmica. E tudo isso para não se perder essa história, Para não se perder essa história. Por isso que eles acham muitos manuscritos. Mas assim, não como livro, manuscritos, livros independentes. A Bíblia foi se organizando com a Igreja Católica. Agora, olha que curioso, olha. A gente acha que talvez o Gênesis seja o livro mais antigo, porque é o primeiro. Não é. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Acredita-se que foi escrito por Moisés quando este estava no deserto. Pois bem, então você imagina que o povo de Deus escreveu a Bíblia, mas o acontecimento é anterior. Se você imaginar o relato do Gênesis, o acontecimento do Gênesis é anterior ao livro de Jó. Mas o livro escrito começou-se talvez por ali. Então, é por isso que é importante. Quando você pega um livro, eu fico vendo às vezes, o Gesano, o camarada, ele pega a Bíblia e lê por conta própria, e às vezes ele não teve nenhum estudo linguístico antes, nem esse dado histórico, e está lá pregando. Contextualizar, né? Muito importante também a gente saber contextualizar. Tem um dado aqui interessante que eu confesso que eu não sabia. Quer ver? Deixa eu achar aqui, que eu peguei. Enquanto você acha, eu vou dizer, olha, como nós estamos falando, a Bíblia ela foi escrita pelo povo, inspirada por Deus. Ali, a Bíblia foi um livro feito em mutirão. Por isso, nós devemos estudar a Bíblia em mutirão. Toda sexta-feira, 19h30, eu dou um estudo bíblico aqui na paróquia, gratuitamente. Eu que dou. Por quê? Porque a Bíblia se estuda em grupos. Pode falar. E uma dúvida do outro vai ajudando, né? Vai ajudando a gente a responder. Em alguns momentos temos que nos aprofundar. Olha só que interessante, eu confesso que eu não sabia. Tem uma palavra, uma passagem bíblica, uma passagem de Jesus, que ele fala, se você tiver tantos talentos, que não sei o quê, talento era uma moeda grega que valia o equivalente a $1.500, mais ou menos. Olha só. Então, assim, quando a gente fala, não tem uma passagem que Jesus fala Sim, dos talentos? Sim, a multiplicação dos talentos. A gente acha, às vezes, que é um talento, é um dom, e ali estava falando das moedas. Então, é preciso a gente saber para contextualizar e entender melhor. Jesus está falando de patrimônio mesmo. Ele está falando de investimento. Tanto é que naquele texto, agora, você pode... cada texto bíblico, ela tem pelo menos 7 interpretações. Ou 7 vertentes de compreensão, que eu acho melhor. Por exemplo, o talento. É como você administra a herança do teu pai. Talento, como você administra os seus dons. Por exemplo, eu sou padre, sou formado em comunicação, você é jornalista. Nós poderíamos deixar os nossos talentos, eu só para a igreja e você lá só para o Santa Catarina. No entanto, nós estamos aqui. Então, por exemplo, imagina assim, vou falar da minha pessoa como padre. Eu escrevo para jornais, eu sou editor de 2 jornais, Folha Missionária e Folha de Santa Rita, eu faço programa de televisão com você, faço programa na Rádio Catedral, na Rádio Carinho, enfim, faço programas também, pequenas gravações para o Facebook. Escrevo também no Facebook. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei o meu talento de comunicador, assim como você, que também usa as redes sociais. Esse é um talento. Padre Marcelo Rossi, olha que exemplo. Ele é um grande comunicador. A Veja trouxe uma reportagem, uma informação, dizendo que o Padre Marcelo é o produtor cultural, se é que nós podemos dizer assim, mais completo. Ele é o maior produtor de CD, maior vendagem de CD, maior vendagem de livros e maior audiência, seja no rádio e quando ele está na televisão. Então ele é completo no mundo da comunicação. O Facebook dele tem um grau de visualização de amigos incríveis. Então você vê, ele multiplicou os talentos, quando na verdade ele poderia estar numa paróquia da Diocese de Santa Amaro, calado, como muitos que estão. Maravilha. E não abriram. Então, multiplicar os talentos pode ser isso. Multiplicar os talentos pode ser também
multiplicar a caridade. Pensa a Madre Teresa de Calcutá, você vai fazendo uma rede. Pensa a Fazenda da Esperança, o Frei Hans. Quantas Fazendas de Esperança aqui? Pensa a irmã Zilda Arnes, com a Pastoral da Criança, como que ela multiplicou. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Mas a Zilda Arnes já exportou para outros países, né? Fabuloso. E aqui, ó, peguei a Igreja do Deus Vivo, que é do Frei Battistini. E aqui tem uma informação também bacana, ó. A Bíblia, ela é dividida em versículos, né? Então, são 73 livros, 1.333 capítulos, 35.700 versículos, sendo que o Salmo 119 é o mais longo da Bíblia e o mais curto é o Salmo 117, que é o capítulo mais curto da Bíblia. Uma coisa que eu achei interessante também, Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, morreu antes de seu pai Enoque, e Enoque teria ascendido ao céu. É isso mesmo? É isso mesmo. Ou teria sido assunto ao céu. Ascendido seria Jesus, né? Só quem sobe por si mesmo, só Deus tem poder. Assunto é igual na Virgem Maria. Então é ele, o profeta. E o que Enoque tinha de tão especial assim, Padre Camilo? Dentro da história do Antigo Testamento, ele é um personagem que mostra, não é que ele seja especial, é que estas pessoas são pessoas que Deus revela o seu senhorio. Eu até entendo, Gesane, porque tudo isso está ligado ao contexto da Assunção também da Virgem Maria. É Deus querendo dizer, porque no Antigo Testamento não acreditava na vida eterna, como nós acreditamos hoje, a ressurreição. Então, isso é para mostrar o que é a ressurreição dos mortos, o que é aquele que está com Deus. Então, mesmo na falha humana, da compreensão humana, por a Bíblia ter sido escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, coloca essas rajadas de eternidade. O próprio livro de Jó vai falar da ressurreição de uma certa forma. Então, seria até um contexto para a gente tratar aqui o conceito de vida eterna. Então, se Enoque foi assunto ao céu, levado por Deus, aceso vai por si mesmo. Assunto, aceso só Jesus. O que acontece? Então, o Enoque, ele na verdade, Deus está mostrando para ele, olha, existe uma vida além dessa. A vida não começa e nem termina aqui. Mas eles não tinham essa compreensão. O Antigo Testamento vai mostrando a evolução da raça humana, do modo da raça humana compreender Deus. Maravilha. E além de Jesus, Elias e Moisés foram os únicos homens que também jejuaram 40 dias e 40 noites. Ok. Né? Um aqui fala, tá no livro Reis, e o outro, acredito que de Elias, e o outro estaria de Moisés, narrado no Deuteronômio. Deuteronômio, isso. E de Jesus no Evangelho de São Lucas. Maravilha. Bom, a gente... só para finalizar aqui, não podia deixar. Um dos números que mais aparece na Bíblia é o 7. Entre os hebreus, este número é considerado sagrado e símbolo da perfeição. Sem dúvida nenhuma. 7 dias foi criado o mundo, 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo. 7 de outubro a Gesane nasceu. Tem isso também. Eu quero fazer aqui uma menção muito interessante, porque no dia 27 de agosto faleceu, domingo passado, Dom José Maria Pires, o Dom Pelé, bispo negro do Brasil. Ele, Dom Helder Câmara, o chamou de bispo zumbi. Dom Luciano morreu num dia 27 de agosto, Dom Helder, dia 27 de agosto, e Dom José Maria, 27 de agosto. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com um testemunho maravilhoso que eu sei que vai te emocionar. E também tem a bênção da água, não sai daí um instante só. A Paróquia de Santa Rita oferece uma ótima oportunidade para você presentear e aperfeiçoar seus conhecimentos. Temos livros, CDs, DVDs, camisas, quadros e imagens religiosas. Outras informações, telefone 3226-1368 ou venha nos visitar na Rua Barão do Retiro,
388, bairro Bonfim, Juiz de Fora. Santa Fé está de volta, como eu prometi, tem um testemunho agora maravilhoso que eu adorei conhecer essa história, fiquei profundamente emocionada, mexida, tenho certeza que vai mexer com você também, olha só. Santa Fé hoje tem um testemunho muito bonito que me emocionou, eu tenho certeza que vai te emocionar aí também em casa. Eu estou aqui com o Joel, que é o futuro ministro da Eucaristia aqui da Paróquia de Santa Rita, e o filho dele, o Pedro, que você que está acostumado a ver as missas aqui já deve ter visto, ele é coroinha do Padre Camilo. E aí, hoje o Joel tem um testemunho para contar, o Pedro está aqui porque envolve o Pedro. Conta pra gente o que aconteceu. Tem mais ou menos o quê? Uns dois anos, né? Entendeu? Aí o Pedro deu Você chegou em casa um belo dia... Ele estava lá, passando mal. Ele estava moadinho. Moadinho no canto. Aí, de repente, depois começou a dar uma confusão muito séria, muito forte. Aí eu virei de lado, ele ligou pro SAMU. O SAMU veio... Você de cara já identificou que se tratava de uma convulsão. Porque ele passou muito mal, entendeu? Aí a língua dele estava enrolando, aí ele evacuou, vomitou. Aí eu deitei de lado, chegou o SAMU, levou ele para a UPA, aí se mandou procurar um neuro. Pra ele. Aí nós não mexeu muito naquilo lá não, procurou uns aí, mas não deu muita ideia não. Aí passou 2 meses, ele deu outra confusão, mais séria de madrugada. Aí fizemos um procedimento, virei de lado para ele não enrolar a língua, aí foi para a UPA de novo, aí dessa vez nós foi atrás do neuro. Aí chegando, consultando lá com a doutora Celeste, na Marechal, a doutora Celeste diagnosticou que está com epilepsia. Aí tinha de tomar um remedinho, aquilo, não gostei, quando ela falou assim, tem que tomar um remedinho, eu falei, não, que é isso, pai? Ele pode dirigir, usou esse termo, pode dirigir caminhão. E por mais que ela falou que ele tomando o remédio teria uma vida normal, o coração de pai não fica satisfeito, né? Não gostei, porque o meu filho fica dependente de remédio pro resto da vida. Pode dirigir caminhão, pode pilotar ônibus. E você falou que era um remédio que dava muito sono nele também, né? Aí tomava o remédio de manhã, 5 ml, e 6 ml e meio à noite, carbamazepina, entendeu? O genérico do Tegretol lá. Aí foi indo, eu clamando o Senhor. Toda vez que eu comungava, abraçava ele, com o corpo de Cristo, e pedia o Senhor. Eu falei assim, Senhor, liberta meu filho dessa enfermidade, dessa doença, cura ele. Eu não quero ver meu filho dependente desse remédio, não. Pediu o Espírito Santo, soprava ele. E foi indo 1 ano. Aí passou 1 ano, ela pedindo só exame de sangue. Todo 3 meses tinha que voltar nela. Aí ela falou, não, tá bem, e nunca mais deu. Aí passou 1 ano e pouco, quase 2 anos, ela pediu outro eletro da cabeça dele. Aí precisa pegar. Não, a gente depois mostra ali. Aí pediu, aí quando veio o outro diagnóstico do outro exame, ela falou assim, tá normal, ele pode parar de tomar o remédio. Não deu mais nada. Deu mais nada. Aí no consultório mesmo eu já abracei ele, agradeci o Senhor, que a vitória... Tem certeza que foi ali tá curado. Sagrado Coração de Jesus, a hóstia sagrada que... O corpo de Cristo foi Jesus mesmo que curou ele. Incrível essa história, adorei conhecer esses dois, né? O futuro, o Joel, futuro. Ele é coroinha, ele é Joel coroinha, futuro ministro da Eucaristia aqui, muito bacana, que sirva realmente de exemplo, né? De força, eu acho, para quem está em casa. Olha, tem muitos testemunhos que as pessoas falam comigo no final da missa, falam para o Padre Ereles, precisamos dar esse testemunho aqui, porque como nós falamos, se multiplicar talentos, para que mais pessoas possam crer, buscar a Deus e ter a bênção na vida. Com certeza. E Padre Camilo, para a gente finalizar, dia 7 agora tem a festa Santa Maria, né? Então, esse ano é um ano em que nós celebramos os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, 250 anos de consagração do Estado de Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade e 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então é um ano mariano. Com certeza. E nós dentro da paróquia de Santa Rita temos 7 comunidades, mas apenas uma é dedicada a Santa Maria, Mãe de Deus, lá no Alto Santa Rita. Então nesse dia 7 de setembro, às 15 horas, se você quiser fazer uma experiência de Moisés, uma experiência de Cristo, de Tiago, João e São Pedro, de subir o monte, vem às 15 horas, hora da misericórdia, a hora que a igreja nasceu, aqui na igreja de Santa Rita, e vamos subir numa caminhada, numa procissão, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro de uma barca, numa caminhonete,
e vamos subir até a igreja de Santa Maria. Lá vamos ter a Santa Missa e celebrar esse dia maravilhoso de Nossa Senhora. Maravilha, tá todo mundo convidado, a gente espera vocês, ok? Lembrando que no dia 8 é o aniversário de Nossa Senhora, né? Eu agora vou dar a bênção da água. E eu quero dar a bênção da água para você que é amante da palavra de Deus. Para você que quer conhecer essa palavra. No intervalo, eu e a Gesane falávamos sobre a possibilidade de fazer um estudo sobre o que é ressurreição, o que é assunção e o que é ascensão. Os protestantes confundem as palavras. Então, olha, avise seu amigo, avise sua amiga e diga assim, o padre vai falar sobre esse tema tão importante. Agora eu vou pegar a jarra, hoje eu vou com fartura, olha só. A gente está precisando de água para abençoar muita gente, aí vai ser a jarra, né, padre? A vossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, que digna abençoar esta água, a fim de que ela tenha a graça salvadora de afastar os males e as doenças. Abençoe esse copo com a água que está diante do televisor. Abençoe essa inteligência que quer estudar a Tua palavra. Abençoe aquele que vai vir até a igreja de Santa Rita na próxima sexta-feira, às 19h30, para fazer o estudo bíblico comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero lembrar, Gesane, que de segunda a sexta eu estou às 15 horas na Rádio Carinho, FM 103,3, e às 17 horas na Rádio Catedral 102,3, ambas FM, fazendo um programa sobre a Bíblia. Ainda na Rádio Carinho, hoje às 18 horas. Ligue hoje, Rádio Carinho 103,3, hoje 18 horas e amanhã 10 horas da manhã. Você vai ver que eu estou fazendo um estudo bíblico mostrando os erros que muitas vezes passam para você sobre a palavra de Deus. Assim como você está vendo eu e Gesane falarmos. Olha, assunção significa alguém que foi levado pelos anjos. Quem foi assunto ao céu? Enoque no Antigo Testamento, o profeta Elias no cavalo de fogo foi levado e a Virgem Maria. Aceso ao céu, vai por si mesmo, só uma pessoa, Cristo. E a gente vai aprofundar tudo isso no próximo programa. Então, você tem um encontro marcado com a gente sábado que vem, 3 horas da tarde. Convide os seus amigos, seus familiares para participarem e fortalecer na fé também com a gente, porque quando a gente fica esclarecido de tudo isso, a nossa fé se fortifica, né, Padre? Agora, eu não terminei a Igreja da Matinha. Então, se você tem óleo de cozinha usado, faça como a Gesane. Traga para nós, porque é bênção de Deus. E faça a sua doação para a paróquia de Santa Rita nessas contas que você vê aí embaixo, no Banco Itaú e Banco do Brasil. Até semana que vem. A gente se despede te esperando sábado que vem, 3 horas da tarde. Um ótimo restinho de fim de semana e que você tenha uma semana abençoada. Tchau. Amém. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Programa Santa Fé, um oferecimento Paróquia Santa Rita, construindo a comunidade dos sonhos. A Paróquia de Santa Rita oferece uma ótima oportunidade para você presentear e aperfeiçoar seus conhecimentos. Temos livros, CDs, DVDs, camisas, quadros e imagens religiosas. Outras informações,
Telefone 3226-1368 ou venha nos visitar na Rua Barão do Retiro, 388, bairro Bonfim, Juiz de Fora.